Oi, seja bem-vindo. Essa é a quinta aula do nosso curso de Gestão de Conflito. Eu sou Sidney Batista, docente desse curso. Na aula de hoje, nós veremos as etapas do conflito e a escalada, ou seja, a forma como um conflito cresce, se desenvolve, se torna mais complexo e mais grave. Nós podemos considerar didaticamente que os conflitos apresentam quatro etapas, quatro fases, da mais leve até a mais pesada. Essas etapas são o desentendimento, a controvérsia, a disputa e a violência. Um conflito, via de regra, passa por essas quatro etapas. Se inicia como um desentendimento, uma falha ou uma falta de comunicação, cresce, transforma-se em uma controvérsia, continua crescendo, atinge a etapa da disputa e chega ao seu ponto máximo como a violência. A classificação é didática e ela objetiva ajudar as pessoas a organizarem o seu pensamento e as suas ações. Mas, de um modo geral, as etapas devem ser vistas como um processo contínuo. Em muitas situações do dia a dia, as quatro etapas podem estar tão próximas que a passagem da etapa anterior à etapa posterior demanda poucos segundos. Um ótimo exemplo disso são os conflitos de trânsito, nos quais as pessoas muitas vezes passam da etapa do desentendimento até a etapa da violência em poucos momentos. Em outras situações, a passagem de uma etapa à seguinte pode demandar muitos dias. Então, entre o desentendimento inicial e as manifestações de violência típicas da quarta etapa, pode haver um período longo no qual o conflito vai se tornando mais grave num passo a passo. Geralmente, os conflitos nos ambientes de trabalho estão situados nessa condição. Ser capaz de reconhecer a etapa em que o conflito está é muito importante para a gestão do conflito. E por quê? Porque cada etapa tem suas especificidades e demanda uma atuação adequada. Então, se você identifica a etapa, você tem maiores chances de sucesso de fazer a intervenção adequada naquela etapa. É essencial perceber que as etapas vão se tornando mais graves conforme se sucedem. Então, sempre um desentendimento é menos grave que uma controvérsia é menos grave que uma disputa, e uma disputa é sempre menos grave do que uma violência. Então, existe um crescente e o aumento da gravidade e da complexidade de um conflito nós chamamos de escalada. Então, podemos dizer que a escalada do conflito demonstra que a cada etapa ele se torna mais complexo, mais severo, mais grave e com maiores chances de causar danos significativos às partes envolvidas. Esse quadro, esse gráfico demonstra isso. Então, nós temos na tela as quatro etapas, do desentendimento até a violência, elas vão se sucedendo num processo e os níveis de gravidade e complexidade vão se tornando maiores, mais intensos. A isso nós chamamos escalada do conflito. É muito interessante a gente analisar os significados do verbo escalar e para isso podemos usar um dicionário. Então, no ROAS, nós encontramos quatro significados principais. Escalar pode ser chegar a um ponto por meio de escada, atingir o ponto mais alto, subir, em especial quando se fala de lugares íngremes, fazer parada ou escala em, e finalmente assaltar, transpondo muros ou obstáculos com auxílio de escadas. E o significado que está posto no dicionário do assaltar é assaltar uma cidade, uma fortaleza, uma posição fortificada, enfim. Quando nós fazemos analogia desses significados com a situação de pessoas em conflito, nós temos aspectos muito interessantes. Então, por exemplo, os envolvidos estão subindo o tom, estão chegando a um ponto máximo, que seria a etapa da violência, das manifestações de violência. Isso ocorre num processo, passo a passo, com escalas pelo caminho. As escalas são justamente as etapas do conflito. E os envolvidos vão assaltar ou vão atacar a posição um do outro.
Com esses significados todos analisados, a conclusão é óbvia que a escalada do conflito é perigosa, porque se nada for feito, o conflito vai se tornando mais grave, mais severo, e os riscos para os envolvidos vão aumentando muito. Então, se nada for feito, o conflito escala e, naturalmente, as pessoas envolvidas ou as partes envolvidas têm uma tendência a transitar até as etapas finais da disputa e da violência. Tenha isso em mente, essa é uma mensagem muito importante. Quanto antes o conflito for identificado e solucionado, melhor para todas as pessoas envolvidas. Ok? Nós estamos encerrando esse filme da 5ª aula do nosso curso. Analise essas situações no seu dia a dia e veja a escalada acontecendo em muitos dos conflitos nos quais você pode estar envolvido ou que você pode estar observando de fora. Vejo você na próxima aula. Um abraço.